Olá, começa agora mais um programa Assunto de Estado. Exploração de petróleo, combate ao garimpo ilegal e compromisso com o desmatamento zero. Esses foram alguns dos temas tratados na Cúpula da Amazônia, evento realizado nesse mês de agosto em Belém do Pará e que contou com representantes dos 8 países amazônicos. Sobre esse e outros assuntos, hoje falaremos aqui com o senador Beto Faro, do PT. Bem-vindo, senador. Obrigado pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante que é a Amazônia, os seus problemas e as suas oportunidades. E num momento como esse, que a gente acabou de encerrar a Cúpula da Amazônia, que é um primeiro movimento, um primeiro evento preparatório, inclusive a COP30, né, que também será realizado em Belém em 2025, e oportunidade da gente debater vários aspectos que preparam esse momento. Sim, e senador, um dos temas mais polêmicos tratados na Cúpula da Amazônia foi a exploração de petróleo na região, principalmente na foz do Rio Amazonas. Na opinião do senhor, há como explorar combustível fóssil sem impactar o bioma? Primeiro, a foz do Rio Amazonas, estamos falando de poços a 500 quilômetros, né, da foz do Rio Amazonas. Todos nós e o debate mundial trabalha num processo de transição para que a gente evite essa exploração de combustíveis fósseis, mas isso levará um tempo. E há uma riqueza naquela região, portanto, nós temos que estudar e dialogar. O que muitos, e eu inclusive também trabalhei contra, a proibição já pelo IBAMA do estudo. Não podemos proibir o estudo. Se vai criar impacto, o estudo vai nos dizer o modelo de exploração, como é que nós vamos estar fazendo isso. Se o estudo vier dizer que não pode, que tem problemas graves, paramos, mas não pode proibir o estudo. Então, que o IBAMA faça o estudo, prepare todo um processo. Nós acreditamos que é possível nesse período de transição, mas já também nos preparando para esse processo de transição onde essa questão do combustível não fosse o combustível fóssil. Então, acho que é possível, desde que tome todos os cuidados necessários, e o estudo nos diria isso e vai apontar qual é o caminho a ser seguido. Então, com esse estudo, com essa avaliação do IBAMA em andamento, certo? A gente pensa também na questão de aquecimento global. O aquecimento global, um resultado do aquecimento global é o investimento em exploração de combustível fóssil. Então, na sua opinião, por que abrir uma nova frente de exploração de petróleo, sendo que o Brasil busca uma posição de protagonismo, né, no combate a crise ambiental? Primeiro que o estudo é que tem que dizer isso, né? Não podemos sair já dizendo de antemão, tá certo? A posição primeiro não é já vai se fazer a exploração ou não. A posição é que nós fazemos o estudo para ver se é possível abrir mais essa frente ou não. Tá certo? Há necessidade disso, o Brasil precisa efetivamente desse combustível, inclusive para poder fazer essa manutenção. É esse o debate. Essas regiões que estão ali serão afetadas de que forma? As riquezas que tem ali, é possível, em um determinado período, fazer a exploração e transformar essa riqueza num bem, inclusive para a região, para criar um Fundo Amazônia, para poder, inclusive, dialogar sobre esses aspectos ambientais, um amplo programa de reflorestamento, um amplo programa ambiental para aquela região, de saneamento naquelas regiões, criando um fundo a partir dessa exploração. Então, são debates que nós temos que fazer e garantir como condição, inclusive, para, na eventualidade da gente fazer a exploração, tenha esses recursos. Então, é todo um procedimento. O que nós não podemos interditar é esse estudo. De antemão, quem é o que já determinou que não pode, que não deve? Parece-me que, com essa posição, é mais um veto a uma questão que pode, na avaliação de alguns, melhorar, inclusive, a condição econômica lá na região dos municípios, ali principalmente na região do Marajó, que é uma das regiões mais pobres, aquela região do Amapá, enfim. E não é só uma questão não estamos falando só de uma questão da foz do Rio Amazonas, 500 quilômetros, mas outros municípios entrarão, não só o nosso estado, tem um conjunto de municípios, mas no Amapá e até alguns estados do Nordeste brasileiro. Agora, senador, outro problema na região amazônica é a questão do garimpo ilegal. Há diversos pontos de garimpo ilegal na Amazônia, né? E eles
acabam que um resultado disso, uma consequência do garimpo ilegal, é a contaminação do ar, do solo e dos rios com mercúrio, utilizado para separar o ouro. Como que está a situação hoje? Quão grave é a situação no Estado hoje? E como o Senado pode contribuir para coibir essa prática? Primeiro, nós passamos um período difícil na nossa história, que foi um período onde podia-se, pelo menos o discurso das nossas autoridades era de que podia fazer tudo. E isso levou a esse caos que nós estamos vivendo. Não é permitido, por ponto de vista da lei, fazer garimpo em terras indígenas, por exemplo. Então, se não é permitido, não tem por que se aventar qualquer chance de fazer isso. Aqueles que, por acaso, defendem, que não é o meu caso, isso tem que vir para cá, para o Congresso debater, tem que aprovar a legislação aqui. Nós temos uma legislação que proíbe esse garimpo em terra ilegal. E proíbe o garimpo de forma ilegal, porque esse garimpo de forma ilegal você não gera nada, não gera renda, não gera emprego, é ilegal, você não tem carteira assinada, você não paga imposto, você só faz a destruição. Então, por conta disso, nós fomos contrários a isso, somos contrários a isso. Precisa ser reforçado, inclusive, as instituições do ponto de vista do governo para coibir. Nesse último período foi desmantelado essas organizações, algo como o ICMBio, algo como o IBAMA, diminuíram, inclusive, as suas atuações nessa área. Era pouco dinheiro para se fazer as operações, era pouco dinheiro para se contratar funcionários, não se fez concurso público. E esses órgãos foram sendo diminuídos, os órgãos que fiscalizam. E agora há uma retomada disso. Nós, felizmente, está havendo uma retomada disso. As áreas que já são determinadas como áreas indígenas, por exemplo, começa a haver, inclusive, a desintrusão com problemas. Não é tudo fácil. Nós estamos fazendo a desintrusão das terras dos índios Tembé, lá no Pará, numa região onde eu atuo, por exemplo, que tem lá famílias de muitos anos, 40 anos, 50 anos, gente que estava lá, inclusive, antes da área ser decretada como terra indígena. Não é uma coisa menos traumática, não. Você tirar famílias... E ali não é. Nessa área nem é grandes produtores, são pequenos produtores. Eu conheço nessa região ali de Cachoeira do Piriá, de Nova Esperança do Piriá. Mas está se fazendo. Então, com essa atitude, a gente vai coibindo, vai proibindo esse crescimento que houve nos últimos anos de garimpagem de terras ilegais, seja ela destinada a populações indígenas ou não indígenas. E nós temos que, aqui no Senado, garantir a tranquilidade, até porque nós temos, os senadores também têm força política nessas regiões, garantir a tranquilidade para que o governo, com os seus organismos, dentro da legislação, possa fazer essa proibição. Senador, um objetivo ambicioso da Cúpula da Amazônia foi estabelecer uma meta comum entre os países para desmatamento zero, para até o ano de 2030. A gente trouxe aqui um infográfico para a gente conversar sobre os dados de desmatamento na Amazônia. Segundo o Amazon, a gente teve uma redução de 40% no desmatamento anual, chegando a uma marca de 6 mil quilômetros de área desmatada, o que ainda não é uma situação segura. Como resultado da Carta de Belém, na Cúpula da Amazônia, os países não conseguiram chegar a um consenso para uma meta de ano, um marco temporal para o desmatamento zero. Como o senhor acha que o Pará pode contribuir na situação de desmatamento da Amazônia? Primeiro, esse resultado do Amazonas já é um bom resultado. Nós temos que valorizar todas as ações, porque nós finalmente tivemos uma ação integrada. O governo federal e os governos estaduais falando a mesma língua. E isso fez com que os órgãos, seja a SEMA no nosso estado, IBAMA, Instituto Chico Mendes, todos os órgãos trabalharam numa mesma direção e por isso diminuiu. Nós estávamos falando de um patamar muito alto de desmatamento, então diminuiu 40%. Sim. É importante, mas não dá também para festejar o todo, Então, vamos continuar fortalecendo esses organismos. Nós temos áreas abertas, agora todas as políticas de governo se voltam para um modelo que, de fato, refloreste, para um modelo que resgate, inclusive, áreas que estão degradadas. Você vê, na própria cúpula foi anunciado pelo BNDES, BID, um conjunto de bancos, proposições de liberação de recursos para o financiamento de quem vai trabalhar com essa questão do reflorestamento. Há uma
cobrança, o próprio plano Safra, que também foi anunciado, já tinha sido lançado a nível nacional, mas na cúpula também foi anunciado para a região amazônica, forçando inclusive a banco, como o Banco da Amazônia e outros bancos que são os agentes financiadores do crédito na região, possam trabalhar com essas culturas que reflorestam, o açaí, por exemplo disso, o cacau, a andiroba, tantas culturas regionais ali que tem um valor comercial alto, tem um valor das frutas alto e faz o processo de reflorestamento. Portanto, infelizmente, nós não conseguimos fechar isso a nível regional, mas eu acho que é um bom início. O Brasil tem que se manter firme no propósito de 2030 zerar e ir chamando a atenção dos outros, como um país que lidera isso, para que, quem sabe, nós vamos ter cúpula esse ano, vamos ter cúpula ano que vem, vamos ter cúpula em 2025 na região. Quem sabe daqui a pouco os países voltam a se reunir e revejam a sua posição e a gente chega em 2030 com desmatamento zero. Eu acredito, acho que hoje todo o foco está sendo trabalhado para isso, não precisa de fato fazer mais desmatamento. Nós temos áreas, nós precisamos inclusive trabalhar essa questão. Precisamos buscar recursos e o governo tem trabalhado nesse sentido, tanto o governo federal como o nosso governo de estado, de buscar recursos para garantir as pessoas que têm sua reserva legal, que têm suas florestas, que sejam monetizadas, que tenham recursos efetivos para garantir essa reserva. Porque também não dá para imaginar só a questão do reflorestamento sem pensar na vida das pessoas. Ali são... Só na Amazônia brasileira, quase 30 milhões de habitantes e que precisam comer, precisam se alimentar, dar educação aos seus filhos, ter acesso à saúde, né, a investimentos. E nós precisamos ter recursos. Aqueles que desmataram, aqueles que precisam hoje da floresta amazônica em pé, precisam também ajudar a bancar esse custo para que a região possa garantir essas áreas em pé. E o governo brasileiro está num caminho correto, certo. Felizmente, nós já diminuímos, vamos diminuir mais, torcer para que os próximos dados do Amazon já venham com queda maior ainda. E agora começa a ser significativo, né? Porque se a gente for comparar o próximo com esse aqui e tiver queda, aí já começa a ser bem mais significativo do que comparar com o ano passado, que foi um desastre do ponto de vista da devastação na região. Senador, aqui a gente está no assunto de Estado e eu gostaria de saber como o Pará pode contribuir em termos de práticas que atualmente já estejam sendo implementadas ou que o senhor tem em mente alguns planos para implementar práticas de desmatamento que sirvam de exemplo para outros estados brasileiros e até para os outros países amazônicos. Hoje começa a surgir, inclusive nos canais de televisão, na mídia nacional, já exemplos bons de reflorestamento, de plantio de culturas. Nós temos modalidade de assentamentos ali, os assentamentos da reforma agrária, agroextrativista, os PAIs e os PDS, que garantiram. Se você for nas regiões de ilhas no Pará, que são muitas, são áreas mantidas, são áreas que os trabalhadores mantêm. E políticas como, não foi lançado durante a COP também, pela ministra Marina, o ministro do Desenvolvimento Agrário, a questão do Bolsa Verde como mais um auxílio àquelas pessoas que usem práticas que garantam a floresta em pé dentro desses assentamentos. Há uma preocupação com o Plano Safra de incentivar projetos de financiamento que reflorestem. Nós precisamos chegar dentro dessas áreas a reserva legal. Tem áreas que não tem nem a reserva legal garantida. Nós precisamos garantir essa reserva legal e fazer com que a gente, reflorestando as áreas que não estão dentro da reserva legal, as pessoas possam ter remuneração. Então, há práticas sendo estruturadas e com um procedimento agora, eu vi durante a cúpula e vi durante os debates com os diálogos amazônicos, a gente vê a Embrapa sentada junto com as secretarias de meio ambiente dos estados, com os municípios. É uma integração, né? Os bancos, porque não se conversava antes sobre isso. Cada um tocava de um jeito. Agora, por exemplo, eu estou aqui apresentei inclusive um projeto aqui no Senado para que na prorrogação dos recursos que vão à Sudam, que a Sudam gerencia, de incentivos fiscais, em que as empresas retiram parte da sua imposto de renda para aplicar na Amazônia, eu não quero só
a prorrogação, termina esse ano, dos incentivos fiscais. Não quero só a prorrogação, mas que esses projetos sejam adaptados a esse novo programa, a esse novo modelo de desenvolvimento para a região. Por que só grão? Não pode ser só grão na Amazônia. Eu não descarto o grão e acho que tem que ter. Mas tem que ser culturas que possam reflorestar. E o açaí é um bom exemplo. E recursos financeiros. Hoje é difícil a cultura no Brasil que tem a rentabilidade do açaí. Nós podemos dialogar sobre culturas como a questão do cacau, do dendê e tantas outras culturas ali na região que têm uma rentabilidade boa e que garantem o reflorestamento. Portanto, avalio que é o melhor momento. É o melhor momento. O mundo precisa que a Amazônia, não só brasileira, mas pan-amazônica, se mantenha e outros biomas até. Há uma convergência no governo federal e uma forçada de barra até para governos estaduais que, por um acaso, pensem diferente, mas há uma cobrança desses governos que apresentem resultados, que mostrem resultados. E nós, mesmo da região, temos que ter a compreensão e a clareza disso. Não há possibilidade, o mercado mundial que compra produtos da Amazônia quer ver isso. Então, daqui a pouco, você não cumpre a meta, você não estabelece, não refloresta, não garante a floresta em pé, quem vai comprar nossos produtos? Aí não adianta tu produzir uma série de coisas lá na região se você depois não tem mercado, não tem. Então, é fundamental que todos converjam para isso. E eu estou feliz, e estou apostando e acreditando que a gente vai fazer essa mudança. As mudanças já começam a ser apresentadas de resultados. Os órgãos começam a aprimorar, nós mesmo no Estado já estamos dialogando sobre assistência técnica, por exemplo. O governo federal precisa contribuir, inclusive, com uma força de recursos, inclusive para garantir assistência técnica. Você não faz um programa de reflorestamento nessas áreas, com os pequenos principalmente, sem ter uma assistência técnica capaz, sem ter uma assistência técnica em volume que dê conta. Hoje nós temos em alguns municípios 2 técnicos, 3 técnicos, 1 técnico. Quando o cidadão tira férias, fica inclusive sem técnico agrícola ou engenheiro florestal naquele município. E com isso você não consegue. Um município que tem mil famílias assentadas, um município que tem 5.000 famílias assentadas, você necessita de uma boa posição da assistência técnica, com volume, com estrutura. Os órgãos eu tenho acompanhado, para você ter uma ideia, eu tenho acompanhado a posse dos órgãos, e a gente vê, por exemplo, o INCRA, que hoje na região, por exemplo, a Superintendência do INCRA de Belém, para dar um exemplo, 60%, 70% dos seus assentados são ilhas, são em áreas ribeirinhas. E você vai no INCRA e não tem uma lancha para poder dar assistência àqueles agricultores. Você tem um modelo único de INCRA no Brasil, como se em todo lugar fosse o carro. Lá não é carro, lá você tem que ter a lancha para o técnico do INCRA ir no assentamento, acompanhar, avaliar, ver qual é o melhor projeto para aquele cidadão. Então, acho que hoje começa a compreender, os órgãos começam a compreender, porque sem uma ação forte de governo, a região sozinha não faz. Nós temos que ter uma ação forte do governo federal, recursos sendo disponibilizados dentro dessa compreensão, para que a gente possa garantir desmatamento zero até 2030, possa garantir a floresta em pé, reflorestamento, recuperar as áreas degradadas, nossos rios e a nossa região. Agora, senador, o senhor se apresenta nas redes sociais como um ribeirinho da Amazônia. E hoje há um plano de reassentamento familiar de famílias próximas à região da usina de Belo Monte, Altamira, né? Em Altamira, para uma outra área próxima de Altamira. Porém, nessa área já haveria várias famílias de ribeirinhos. Então, o que fazer? Essas famílias vão para alguma outra área alternativa? Ou como que se dará essa mudança, essa migração de famílias da área próxima a Belo Monte? Eu nasci numa região próximo a Belém, uma área ribeirinha chamada Rio Guamá, um rio que passa na frente de Belém, 3 horas de barco na época. Agora tem barco mais velozes, então a distância diminui. Mas uma área ribeirinha de várzea, parte várzea e parte terra firme.
e com muito orgulho ali naquela região a gente tenta manter programas e projetos que possam manter o reflorestamento. Essa área específica de Altamira, eu não conheço ainda qual é a área específica que está sendo proposta, mas nós temos áreas no estado que às vezes pode ser que seja adensado com maior número de famílias, assim como tem áreas que não é possível levar mais ninguém. Então nós temos que estudar o caso específico dessa região, esse reassentamento dessas famílias que foram afetadas com a construção de um Belo Monte, pode ser em áreas ribeirinhas ou não em áreas ribeirinhas. Eu acho que nós temos que trabalhar e com essa nova mentalidade, com essa nova proposição de habitação correta, de uma infraestrutura correta para a região e de um projeto de produção agrícola, de garantir a sobrevivência dessas famílias com preocupação ambiental. Mas a gente precisa pensar bem qual é essa área que está sendo proposta de Altamira. Eu vou analisar, inclusive conheço a região, para que a gente possa ver se é possível dentro dessa área. Não conheço muitas áreas no Pará que você não tenha já as famílias morando dentro dessas áreas. Aí nós teríamos que avaliar esse quadro bem claro, porque senão também uma preocupação é que no reassentamento ou na criação de assentamento, você não pegue as pessoas e leve para áreas tão distantes que elas não tenham como fazer a sua relação comercial, a sua relação com as cidades. Geralmente foi assim, os modelos de projetos de assentamento, os fazendeiros maiores, as pessoas que têm maior posse ficaram ao longo das BRs, ficaram perto dos centros urbanos. E os pequenos foram sendo empurrados para áreas distantes, que aí depois tem todo um problema, inclusive, de infraestrutura para as pessoas comercializarem, daí a pouco começam, inclusive, a se desfazer de algum dos seus lotes, de alguma das suas áreas, pela distância que foram colocados. Então, o reassentamento tem que ser em área próximo às cidades, assim como nós estamos fazendo a prática hoje do Minha Casa Minha Vida. Não dá para fazer a casa longe da infraestrutura. Você tem que trazer para onde já existe aquela infraestrutura, já existe educação, já existe o acesso à saúde, à educação para essas famílias. Então, nós temos que analisar muito bem esse caso aí de reassentamento desses ribeirinhos ali na região de Altamira, para que a gente não cometa nenhum erro e que não efetivamente dê condições de vida para essas famílias. E, senador Beto Faro, por sugestão sua, foi incluída no texto da nova lei do Bolsa Família uma questão de benefício para os pescadores artesanais, o que é muito importante porque muitas famílias dependem dessa atividade para o seu sustento na região. Esses pescadores artesanais no Pará, inclusive muitos deles se confundem com extrativistas, com os agricultores familiares, porque eles moram em áreas ribeirinhas e saem para a sua pesca parte do dia faz outra atividade. O Bolsa Família pagava, no período que estava pagando o Bolsa Família, no período que pagava o seguro-defeso, aqueles 4 meses de seguro-defeso, cortava o Bolsa pagava, Família. E a partir do ano passado, foi 2022, cortou-se. Então, primeiro que a finalidade é outra, Você tem o Bolsa, esse programa para os pescadores, é para garantir a reprodução das espécies. Nós temos áreas que claramente foram mostradas que as espécies estavam, inclusive, diminuindo. Porque quando você não tem o seguro-defeso, você não tem a renda, as pessoas são obrigadas a ir pescar antes do tempo que a legislação permite, e que o defeso permite. Então, era necessário a gente garantir isso. E hoje é mais uma renda a essas pessoas, que são pessoas que efetivamente garantem a manutenção das espécies e a floresta em pé. Você pode ir nessas áreas ribeirinhas, eu conheço ali no Baixo Tocantins, no Marajó, são as áreas que hoje a floresta está em pé, que os sistemas estão garantidos, e a gente precisa garantir essa renda. Então, foi uma vitória fantástica essa, para os pescadores ali da região, é mais um recurso, e o pior de tudo é que quando se cortava, você dá o seguro-defeso 4 meses. Tinha famílias que paravam de receber o Bolsa Família há 6 meses. Eu não sei qual era nem o critério estabelecido. Era uma tentativa de diminuir a despesa, na minha avaliação, só isso se justificava, de diminuir a despesa com o Bolsa Família. Mas o governo Lula compreendeu, nós aprovamos aqui no Congresso, o governo Lula manteve, e agora, a partir do início do ano que vem, porque o orçamento desse ano já estava aprovado, tem um recurso que
tem que ser disponibilizado para isso, mas a partir de janeiro do ano que vem, as pessoas no período do seguro-defeso também garantirão a Bolsa Família como uma renda, e aí sim, você começa a cobrar mais, inclusive, dessas pessoas para que elas garantam o sistema que nós estamos vivendo. Senador Beto Faro, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e também em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.